Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos desenvolver a aula número 14 do 7º ano. E para isso nós temos o seguinte tema: reformas religiosas, a intolerância religiosa. Os objetivos a serem atingidos são definir intolerância religiosa, descrever a perseguição dos cristãos no Império Romano, identificar grupos perseguidos por cristãos na Idade Média com ênfase na noite de São Bartolomeu, descrever a intolerância religiosa ao longo do tempo no mundo e no Brasil, registrar acerca do dia 21 de janeiro, no qual comemora-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Para isso, nós temos alguns materiais que vocês devem correr para pegar. Livro didático principalmente, o caderno para fazer todas as anotações, lápis, caneta e borracha. Isso é muito importante para depois vocês fazerem as atividades. Vamos iniciar? Com a Reforma Protestante, a doutrina católica perdeu sua hegemonia do mundo. A gente viu isso ali com Lutero, com João Calvino, com Henrique VIII. Antes ela dominava geral, agora aos poucos está perdendo. Assim surgiram várias novas doutrinas, porque ainda em relação ao calvinismo, anglicanismo, luteranismo, surgem outras. Mas como isso foi concebido? Será que esses novos religiosos, com base em outras doutrinas, eles foram respeitados? Teve alguma guerra, algum embate? Como que aconteceu? Primeira coisa, é importante entender, conceituar o que é intolerância religiosa. Tolerar eu aceito, intolerante é aquele que não aceita. Então, intolerância religiosa é a incapacidade de aceitar e respeitar a religião ou a crença de outras pessoas. Ela é caracterizada principalmente pela discriminação, violência que pode ser física ou ideológica ou qualquer ato que venha a ferir a liberdade de culto. Então, intolerância religiosa, eu não respeito, não aceito a crença do outro. E com isso, eu o discrimino, eu o trato com violência, seja ela física, mas até a violência verbal. E eu vou ferir a liberdade que todos, aqui no Brasil, desde a Constituição de 1891, têm de seguir a sua religião, fora em outros países que têm as suas leis próprias. Sabe-se que alguns países ainda trabalham com religiões que são, digamos que, dominantes. Vamos entender. A intolerância religiosa se faz presente na história da humanidade, sendo a responsável por guerras, morte de milhares de pessoas. Isso é fato também. Vamos entender um pouquinho. Na Idade Antiga, ali dentro do Império Romano, o cristianismo, os cristãos é que foram perseguidos. Por quê? Porque essa religião, ela passou a ser vista como uma ameaça. Porque afinal o cristianismo era contra a guerra, que era um dos principais mecanismos do Império Romano para a conquista de territórios e escravos. Era contra a escravidão, que é o domínio de uma pessoa para com outra, e o domínio entre povos. Isso era fato. Mas também, isso é só na parte ali, vamos dizer, política. Agora, com a questão religiosa, o cristianismo era contra o politeísmo, porque o cristianismo é uma religião monoteísta, tem só um Deus. Já a religião do Império Romano era politeísta, tinha vários deuses. Sem contar que o cristianismo era contra o culto divino ao imperador. O imperador era considerado o representante de Deus na Terra. Então, nesse sentido, o cristianismo gerou um embate ali
com o imperador, com a estrutura do Império Romano. Aí tinham movimentos ali que matavam cristãos, o Coliseu, colocava-se cristão para disputar com animais, a questão mesmo da morte por meio da crucificação, a perseguição desse povo que acreditava que tinha uma fé diferente dos romanos. Mais tarde, em 313, é que o imperador romano Constantino, ele converte-se ao cristianismo e permite o culto cristão em todo o império. Porém, em 391, se tornou a religião oficial de Roma. Além disso, todas as outras religiões pagãs agora que passaram a ser perseguidas. Então, percebam, aqui nós temos cristãos perseguidos por serem monoteístas, por acreditar num único Deus. A partir de 391, agora aqueles que acreditam em vários deuses são considerados pagãos e eles são perseguidos. Muito bem, aí nós temos a questão da Idade Média, nós temos a heresia e a Inquisição. Lembrando que herege é todo aquele que não segue a doutrina, os preceitos da doutrina católica. E a Inquisição era o Tribunal de Santo Ofício, o tribunal da Igreja, responsável por investigar, por julgar e punir todos aqueles que não atendiam às verdades dentro da doutrina católica. Então, cristãos católicos agora estão contra aqueles que pensam de uma forma diferente que eles, que têm crenças diferentes, que divergem nas suas crenças. Um dos fatos principais que eu coloquei aqui dentro desse processo ali das reformas protestantes que a gente vem estudando nas últimas aulas é a Noite de São Bartolomeu. Ela acontece quando? 24 de agosto de 1572, em Paris. O que aconteceu? Nessa data, o rei Henrique de Navarra, ele ia casar-se, era o dia do casamento dele com a Margarida. A rainha mãe dessa Margarida, ela chamou então todos os familiares, as pessoas do reinado ali do Henrique, que eles eram huguenotes. Huguenotes eram protestantes e a rainha, ela era católica. Nessa festa, que na verdade foi uma cilada, ela acabou matando boa parte, assim, ou todos que vieram ali a favor do rei Henrique. Era necessário o casamento por questões políticas, mas ela era contra a religião que ele seguia. Então é uma questão de intolerância. As mortes, elas acabam durando vários meses. E fala-se em 30 a 100 mil protestantes franceses mortos, os chamados huguenotes. Leiam mais, até tem o filme da Rainha Margot, que trata sobre essa situação. Fala-se que os castelos ficaram assim com muito sangue em volta. Fala-se que queimaram alguns huguenotes, fizeram, digamos assim, como tochas humanas para iluminar o jardim. Então tem muita história. Sugiro a questão da Rainha Margot, embora assistam com os pais, porque tem algumas cenas que não são tão apropriadas para vocês. Por muito tempo, os reis é quem determinavam a religião oficial do seu país, não permitindo a existência de outras. Nós vamos ver ali um período que a gente está começando a estudar, o surgimento das monarquias nacionais, em que o rei vai determinar a moeda, a língua, mas também a religião oficial do país. É com o passar do tempo, principalmente sob influência de uma filosofia
iluminista, é que vai buscar essa liberdade para seguir a crença que mais se adequa com o que eu penso. Então, neste sentido, muitas pessoas ainda foram perseguidas por conta do que acreditavam. E a intolerância religiosa hoje, atualmente, no mundo, no Brasil, ou buscando um pouquinho o contexto mais atual, voltando um pouquinho no tempo e entendendo essa estrutura. Como é que funciona? Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os judeus, que foram perseguidos também por um traço de intolerância do século XX, matou cerca de 6 milhões de judeus por conta e também outras pessoas de etnias e crenças diferentes, porque tinham os testemunhas de Jeová, que também não foram vistos com bons olhos pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Territórios do islamismo, por meio de ordens extremistas, impõem de forma violenta suas concepções de religião, expulsando e matando aqueles que não concordam com o que eles acreditam. Iraque atualmente é um exemplo, pois as vertentes islâmicas, sunitas e xiitas são protagonistas de conflitos e guerras civis. Um grupo cultiva o ódio para com o outro, sendo os xiitas os mais perseguidos, pois se apresentam em menor quantidade. Tem a questão do jihad, a guerra santa, presente no Alcorão, mas sendo interpretado de forma deturpada, porque não é bem assim a história, matar em nome de Alá, né? É uma questão mais radical, a questão dos terroristas, e por isso leva uma certa discriminação em relação a eles. E agora todo islâmico é terrorista, ele quer impor a sua religião. Não. Até sugiro que vocês assistam vídeos do YouTube que tratam sobre isso. E não é bem assim. É um grupo muito pequeno dentro de uma vasta quantidade de pessoas que seguem ao islamismo. Assim como temos radicais cristãos, radicais, sejam eles dentro da doutrina católica, mas outras doutrinas protestantes. No Brasil, a religião católica ela foi a única permitida, como nós vimos nas últimas aulas, até 1891, e quando o Brasil torna-se um Estado laico. Mas atualmente, será que não há perseguição, discriminação para aqueles que não seguem a doutrina católica? As religiões de matriz africanas hoje são as mais perseguidas no Brasil. Vários terreiros e praticantes eles são reféns de ataques e atos de vandalismo. A Umbanda e o Candomblé são as crenças mais atacadas no Brasil, mas as religiões evangélicas e espíritas elas ficam logo atrás. Embora hoje a evangélica está tomando mais espaço, mais reconhecimento e respeito, mas a espírita também ela tem muitos embates sociais. Mas ainda volto a destacar a questão da Umbanda e Candomblé. Quando você vê algo diferente, isso é macumba, isso é um preconceito, na verdade. Você tem que ler, estudar sobre isso para entender. É uma crença diferente da sua. É errada? Não, ela é apenas diferente. Nós precisamos conhecer para respeitar. Inclusive, no Brasil, temos o dia 21 de janeiro, dia em que é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, estabelecido por meio da Lei 11.635. Esse dia é uma homenagem à Mãe Gilda, do terreiro Axé Abassado Ogum, em Salvador. Ela sofreu um infarto após ser acusada de charlatanismo e ter a sua casa e terreiro invadidos. O dia de enfrentamento, em vigor desde dezembro de 2007, é na mesma data do falecimento dessa Mãe Gilda,
que tornou-se símbolo de combate à intolerância, especialmente em relação às religiões de matriz africana, como eu falei anteriormente, Umbanda e Candomblé principalmente. Por isso, volto a dizer, o Zezinho sempre me lembra, é importante conhecer para respeitar. Não é necessário enfrentar quem diverge, quem é diferenciado em relação ao que pensa, o que acredita, mas é preciso respeitar a liberdade de expressão e crença de cada um. Ela não vai afetar a minha liberdade em seguir o que eu penso. Eu só tenho que respeitar e para isso eu tenho que conhecer. Digo para vocês, leiam. Se possível, vão em outro centro religioso que não seja o seu. Converse com os pais. Eu mesma, eu sou católica, porém já fui em centros budistas, eu já fui num terreiro de Umbanda para conhecer. Eu preciso conhecer para respeitar. Evangélicos, eu gosto de conversar e entender a opinião do outro, tentar remeter ao que eu penso. E não existe, em termos de religião, o que é certo, o que é errado. É uma questão diferente de ver, de entender-se, de acreditar. Na próxima aula nós vamos ter assunto novo. Nós vamos falar sobre a formação das monarquias. Estados fortes, centralizados como Portugal, França, Inglaterra, Espanha. Como que se deu esse processo? E até, de certa forma, referenciando um pouco a religião que vai estar presente, vai ser forte nesses países. Agora nós vamos para a atividade, por isso a importância de anotar todas as informações desta aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pergunte aos seus professores, façam as suas pesquisas em outros sites, em outros vídeos. Agora vão para a atividade, bons estudos, até a próxima aula, tchau!